Muito bem, meus amigos, vamos começando com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui no YouTube. Você pode participar do nosso espaço, o nosso espaço da liberdade, né? É a voz da comunicação aqui de Ponta Porã, né? E você pode participar deixando seu like, clicando no joinha, você também pode se inscrever. Muito importante a sua participação com a inscrição e com o like, tá bom? É assim que você nos ajuda, né, a tornar o vídeo relevante aqui na plataforma do YouTube. Vamos começando com as informações de hoje e falar que a informação e a notícia é a CPI do crime organizado hoje, né? Não se fala em outra coisa. Só que ao mesmo tempo em que a gente vê um ato de coragem, a gente vê também a covardia por parte de quem é hoje e dirige o sistema, né? E por que eu falo isso? Primeiro porque o senador Alessandro Vieira, ele apresentou hoje, nesta terça-feira, dia 14, né, o relatório final da CPI do crime organizado com pedidos de indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crimes de responsabilidade. E, segundo o relatório, os pedidos de indiciamento se baseiam em condutas consideradas incompatíveis com o exercício das funções, como suspeição em julgamentos, possíveis conflitos de interesses e decisões que teriam impactado investigações. No caso do Procurador-Geral, o texto aponta omissão de indícios considerados relevantes. E tá certo, né? Entre os pontos abordados, o documento cita o caso Banco Master, com referência a indícios de irregularidades financeiras e uma possível relação com esquemas de lavagem de dinheiro. O tema, segundo o relator, deve ser aprofundado em investigações específicas. O documento, com mais de 200 páginas, consolida os trabalhos da comissão ao longo de 120 dias, com 18 reuniões realizadas, 312 requerimentos apresentados e análise de 134 documentos. A CPI investigou a atuação, estrutura e expansão de organizações criminosas no país. O relatório também registra decisões judiciais que suspenderam medidas aprovadas pela comissão, converteram convocações em convites e restringiram o acesso a informações financeiras. O texto apresenta ainda propostas legislativas voltadas ao combate ao crime organizado, como ampliação de instrumentos de bloqueio de ativos, aumento de penas para lavagem de dinheiro e medidas de transparência financeira. Esse é o primeiro ato, o ato de coragem, né, do senador e relator, né, que é o Alessandro Vieira. Ele que apresentou nesta terça-feira o relatório final da CPI e nesse relatório, né, pediu indiciamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, além do Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República. Crimes de responsabilidade. E o problema, agora vem o segundo ato, que é, né, a covardia do sistema. Eles fazem de tudo para se blindarem, né? E o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, que é do União do Amapá, enviou um ofício ao presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Crime Organizado, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, em que muda a composição do colegiado pouco tempo antes da votação do relatório final. As alterações adicionaram senadores do Partido dos Trabalhadores ao corpo do colegiado, né? Aí você já vê que é para que não seja aprovado, né? E a comissão vota, né, o relatório final do senador Alessandro Vieira sobre a atuação do crime organizado no Brasil. Então, a decisão final cabe, né, ao Davi Alcolumbre. Então, fica difícil mexer com esse povo aí, né? O Gilmar Mendes ficou muito bravo, né? Os outros ministros também. Enfim, a decisão final, né, é do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que é tão corrupto quanto, né, os que estão envolvidos aí no caso do Banco Master. Então, não tem muito o que se fazer, né? Ele mudou a composição da CPI do crime organizado. E uma das medidas foi afastar, por exemplo, o senador Marcos Duval. Ele foi retirado da CPI do crime
organizado. E por quê, né? Qual que é o motivo? Para não votar favorável ao relatório que incrimina os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, né? Segundo ele mesmo escreveu no X. E essa manobra acontece hoje, né? Aconteceu dentro da CPI para blindar os ministros, né? Sérgio Moro também foi atingido. Então eles vão derrubar a CPI do crime organizado, né? Mas aí é bom o povo ficar atento. O povo tem que ficar atento e ver quem é quem, né? Ah, não dá para lutar contra o sistema? Dá sim. Ninguém esperava que alguém tivesse a coragem de pedir o indiciamento de 3 ministros do STF, dos todos poderosos lá, do todo poderoso ali, de um daqueles, né? Imagina 3, pedir indiciamento numa CPI, né? Então é preciso ver quem é quem nessa história aí, né? E o povo precisa começar a mandar esse povo para casa, né? Quem é do sistema, quem blinda bandido, quem se blinda, tem que mandar para casa, né? Não pode ser eleito, não. O ministro Gilmar Mendes ficou fera, né? Ele praticamente surtou, né? Ele afirmou que o pedido de indiciamento feito pelo relator da CPI do crime organizado, Alessandro Vieira, do MDB do Sergipe, por crimes de responsabilidade contra ele, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, contra o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet. Segundo Gilmar, não tem base legal. Porque tá atingindo eles, né? Então não tem base legal. Base legal tem quando é oposição, né? Aí sim, se forem considerados inimigos deles, forem de direita, aí tem base legal, qualquer coisa, né? O pedido do relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento dos ministros, né? Segundo ele, não tem base legal. E escreveu o seguinte: nos leva a uma reflexão sobre o papel e os poderes das CPIs. Tanto pior quando o pedido flerta com arbitrariedades, como a criminalização de decisões que concedem habeas corpus diante de abuso de poder. É elementar até mesmo para um estudante de direito que o indiciamento constitui ato privativo de delegado de polícia e não se aplica a crimes de responsabilidade que seguem procedimento próprio previsto na Lei 1079/1950. Essa lei, ao definir as competências e o rito do impeachment, atribui o processamento e o julgamento do pedido a órgãos específicos, como a mesa do Senado, comissão especial e o plenário da Casa, sem sequer prever a atuação de CPIs nesse procedimento. Igualmente grave é a tentativa de criminalizar concessão de habeas corpus, expediente conhecido como crime de hermenêutica, que já em 1896, Rui Barbosa denunciava como tentativa tacanha de substituir a consciência de juízes independentes pelo arbítrio de governos prepotentes, iguais os do STF, né? Também chama atenção, segundo Gilmar Mendes, essa é a nota do Gilmar Mendes, né? O fato de que, conforme apontado por jornalistas independentes, uma CPI instaurada após o massacre de 120 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha no ano passado não tenha promovido sequer a quebra de sigilos de milicianos ou integrantes das facções que controlam territórios no Rio de Janeiro. Aí ele já envolve outras CPIs para se defender. Na verdade, corporativismo, autodefesa do STF, dos 3 ministros que ficaram bravos, né? Flávio Dino, então, é outro que surtou, né? Dizendo que não, a CPI não tem esse poder e não pode pedir indiciamento de ministros. Afinal de contas, eles são poderosos. Eles não podem, se mesmo envolvidos em crimes, que seja de responsabilidade ou outro crime. Eles não podem ser indiciados, segundo Gilmar Mendes, segundo Flávio Dino, segundo Dias Toffoli, segundo Alexandre de Moraes, que são os indiciados. Rapaz, é difícil, mas não é impossível não. Surgiu aí, né, essa atitude, essa CPI aí, tudo bem que ela vai provavelmente ser desfeita agora, né, e o relatório não vai ser aprovado por causa das manobras, né, de Alcolumbre, hoje, né, um defensor do STF, o STF o defende, ele defende o governo, enfim. Esse desgoverno aí tem suas defesas, né? Como é o STF, como é o Senado, através de alguns integrantes, né? A maioria nesse caso. E eu sempre disse aqui que o STF é o maior partido de esquerda do Brasil, né?
e o mais poderoso, tanto juridicamente como politicamente e financeiramente. É o mais poderoso partido de esquerda do Brasil hoje, é o STF, ou aquela maioria que estão lá no STF. Vamos, de momento, tirado aí da lista, né? Cássio Nunes Marques, que está meio ainda em cima do muro, Luiz Fux, né, e o André Mendonça. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Isso aí vai repercutir bastante ainda, né? Não sabemos até onde isso vai, mas esse relatório ele vai dar o que falar ainda. Ele tem mais coisas aí para ser mostrado, porque o relatório final indica também suspeitas em eventos promovidos por empresários e sugere aprofundamento de investigações sobre possível rede de abusos. Ou seja, não para só aí. A CPI do crime organizado apontou e está apontando indícios de exploração sexual em festas organizadas por Vorcar. E aí envolve todo mundo. Essa turma toda aí. E aí é isso aí que o PT, a esquerda, está querendo não aprovar. O Davi Alcolumbre, né, está querendo que esse relatório não seja aprovado. O relatório final não seja aprovado. E mostra indícios, né, de exploração sexual em festas promovidas por Daniel Vorcar, que é o ex-dono do Banco Master. De acordo com o material, Vorcar admitiu ter feito cerca de 300 eventos dessa natureza com autoridades. O próprio Vorcar admitiu em mensagens trocadas com a sua então noiva, Marta Graef, que as festas faziam parte de seu business, diz um trecho do relatório, e que teria organizado cerca de 300 eventos desse tipo. O relatório final, que vai ser votado hoje, revela que esses indícios apareceram por meio da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, do Instituto Nacional do Seguro Social, que teve acesso a dados do celular do banqueiro. Na verdade, são nove celulares, né? E nos celulares, em alguns aparelhos, estavam vídeos, mensagens e documentos que comprovam o recrutamento de mulheres estrangeiras para os eventos. A CPMI do INSS, que também apurou aspectos do caso, obteve acesso a aproximadamente 400 gigabytes de arquivos extraídos do celular e do armazenamento em nuvem de Vorcar, segundo diz o texto assinado por Vieira, incluindo vídeos de teor íntimo, imagens de passaportes de mulheres estrangeiras, inclusive europeias, e registros de festas privadas em Brasília e em Trancoso, na Bahia. De acordo com o texto, há, portanto, indícios de crimes relacionados a tráfico internacional de pessoas e exploração sexual, especialmente considerando as condições de recrutamento, transporte e hospedagem das mulheres envolvidas. Então eu sempre disse aqui que a vida particular, orgias, essas coisas não me interessam. Agora, né, quando há crime, né, é de interesse público. E nesse caso, exploração sexual, tráfico internacional de pessoas. E tem que ser responsabilizado, né? O relator da CPI do crime organizado, Vieira, ele pediu o indiciamento, né, desses ministros aí. E eles seriam indiciados no contexto da investigação acerca da fraude bilionária do Banco Master, né? Só que participaram de muitas festas também. Então devem aparecer o nome deles aí. Vamos ver até onde vai essa história. Eu sei que não vai parar por aí. Eles vão derrubar a CPI do crime organizado? Vão. Estão tentando não aprovar o relatório? Então, muito provavelmente amanhã eu vou ter que repassar a informação aqui de que não foi aprovado o relatório. Porém, né, vai dar muito pano para manga. E eu agora, se derem continuidade a isso, né, eu acho que o Alexandre de Moraes é o ministro que mais está complicado nessa história toda. E aí não tem jeito. Eu acho que ele não passa desse ano como ministro, não. Ele cai esse ano do Supremo Tribunal Federal. E aí tem Dias Toffoli, que também corre esse risco. E agora entra Gilmar Mendes, né? E as investigações vão continuar. E não vai adiantar perseguir jornalistas no Brasil, porque essas investigações agora elas são internacionais, né?
Agora já não fica mais no Brasil. Então essas informações vazadas ou não, elas serão investigadas. E elas serão divulgadas. A gente tem visto aí alguns jornalistas, né, estrangeiros repercutindo as matérias. E ela vai repercutir muito mais a partir de agora. Então ainda há delação, né, de Vorcaro, que a gente não sabe em que pé está e qual que é a bomba que vem de lá, né? Mas eu acho que só o primeiro depoimento de Vorcaro já derruba meia república. E se for até o final, derruba toda a república, né? Essa que está aí no poder. Derruba. Mas a gente tem que contar também que não é tão fácil derrubar essa turma, mesmo com os maiores crimes que eles cometeram, porque o sistema corrupto de hoje, eles se blindam, né? Eles se blindam. Mas é muito importante o povo saber dessas falcatruas todas, porque é o povo que retira esse pessoal do poder. Então, pressão, parar, ir pra rua, exigir, isso aí é dever do povo, né? E o povo não vai aguentar tanto tempo, tanta sacanagem, né, que estão fazendo com a população brasileira, afundando o país, enriquecendo e o povo cada dia mais arrebentado. E quando eu digo povo, é geral, né? Então, mega empresários prejudicados aí por ações de um desgoverno que parece que não gosta da indústria, não gosta nem um pouquinho do agronegócio, que é o que mantém esse país de pé, porque parece que eles têm a intenção mesmo de acabar com o país, né? Não gostam de patrões, né? Gostam de promover a divisão, de rico e pobre, se odiar, hétero e homossexuais se odiarem, religiosos, né, se odiarem com ateus e religiões de matrizes africanas, enfim. O negócio deles é separar, né, separar. E o povo, e muitas das pessoas caem nessas armadilhas do PT, né. Eu vejo muita gente falar em separatismo, eu vejo muita gente falar em rico e pobre, eu vejo muita gente, né, infelizmente. Só que ainda assim eles são minoria. Então é o momento que a gente está vivendo aí com essa CPI do crime organizado, que só mostra o que a gente já sabe, a gente só não podia comprovar. A CPI vai lá e comprova. Nós não temos o poder para isso, temos se sairmos às ruas e exigirmos que os ministros envolvidos saiam do STF. Mas tem que ser um movimento sério, firme e contínuo. Não adianta ser de domingo, dia de feriado, não vai resolver. Nós temos muita coisa a fazer ainda. É preciso que o povo saia às ruas. Vamos lá falar dos nossos parceiros comerciais, vamos lá falar da Coop Home Office, que vem aí com um grande projeto, um moderníssimo projeto, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos. É perfeito para você que quer dar um upgrade, né, repetindo aqui na sua empresa e assim alcançar novos tempos. E é perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. E é perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office. Venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a Coop Incorporadora e Construtora, que tem o seu prédio localizado ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão da Avenida Brasil, com a rua Antônio João. E o prédio são 4 anos, né, de obras ininterruptas e está em fase de conclusão, né? E você pode ver ali, né, passando ali, que está ficando bonito o prédio, já mostrando aí uma face de conclusão, né? E você pode conhecer o prédio, pode conhecer a nossa central de vendas, né? Você pode conhecer esse importante projeto, esse moderníssimo projeto, visitando
o nosso plantão de vendas, a nossa central de vendas localizada ali mesmo, na rua Deputado Aron Moreira, na frente, onde o prédio está em fase de conclusão. Você vai acessar o nosso plantão de vendas através da rua Deputado Aron Moreira, entrando no prédio do Hipermercado Bom Gosto. E ali você vai, logo na entrada, no térreo, avistar a nossa linda maquete. A linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, vai ser muito bem recepcionado pelos competentes, né, e simpáticos profissionais do plantão de vendas. Eles vão explicar para você, vão mostrar todo o projeto, a planta do projeto, vão explicar para você como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração e, é claro, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você adquirir, né, um apartamento, né, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados ali no prédio da Coop Home Office. Né? Restam poucos apartamentos, né? As salas comerciais, por exemplo, já foram todas comercializadas, né? Então você ainda pode realizar o sonho de conseguir alguns apartamentos, porque ainda restam poucos apartamentos, né? Então, a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar, principalmente, a cidade de Ponta Porã, Princesinha dos Ervais, mais moderna. Você sabe onde fica localizado o Sabor dos Encontros? O endereço está ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José, um local abençoado, né? E ali está o Bob's Ponta Porã, né? O Bob's Ponta Porã, que é uma empresa, uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. E nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do caçula Bob's Ponta Porã, né, que foi inaugurado no ano passado, nessa trajetória aí da experiência, né, para inovar e para ousar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's, com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página do Bob's, bobs.com.br, e ali você vai rolar um pouquinho para baixo para encontrar o link Faça o seu cadastro. E aí você vai fazer o seu cadastro e vai informações chegando, daqui a pouco a gente fala, né? E aí você vai preencher os dados ali e vai resgatar esses cupons, vai gerar cupons para resgatar para participar de promoções fantásticas lá no Bob's Ponta Porã, né? Como promoção como a batata shaker sabor Big Bob, com 15% de desconto no resgate dos cupons. Mas tem uma melhor ainda aqui, ó. Todas as promoções são boas, né, do Big Bob, do Big Bob. Big Bob é o sanduíche, né? Você vai, por exemplo, participar no resgate de cupom de uma promoção fantástica. 2 chickens filé júnior por apenas R$19,90. E no cardápio de sanduíches, no cardápio de sobremesas, você vai ter várias delícias à sua disposição. No cardápio de sanduíches, por exemplo, olha só, o Bob's Classic, você vai ter o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Pretzel de responsa, que é uma das novidades do Bob's Ponta Porã, o Chicken Filé Júnior, que está na promoção, né, do resgate de cupons por R$19,90. Você também tem aí à sua disposição o baconzudo Chicken Crisp, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, ainda tem aí o Mega Big Bob, que é um mega mesmo, né? Vem com 2 hambúrgueres bovinos de 117 gramas, o cheddar australiano também com 2 hambúrgueres bovinos e um pão australiano levemente adocicado, né? Tem o Double Cheese, que é um clássico que todo mundo gosta. Também tem o Mega Double Cheese, 2 hambúrgueres bovinos, 117 gramas também. Tem o Chicken Filé Júnior, o Chicken Bacon de responsa, tem o Crispy Bacon, o delicioso Bob's Costela e o maravilhoso Bob's Costela, 2 queijos e bacon. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas. Lá você vai chegar, né, no Bob's Ponta Porã, que é uma empresa nova e que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Cavalheiro. E o TSE muda de comando também nesta terça-feira, né? Isso é importante, né? Porque nós tivemos o Alexandre de Moraes na última eleição, na eleição presidencial, né? Era ele o presidente do TSE e fez o que fez na eleição, né? Beneficiou e muito o Lula, né? Na eleição passada. É ele o responsável por colocar o Lula na presidência. Só que hoje o TSE vai eleger o ministro Nunes Marques como seu novo presidente para um mandato de 2 anos. André Mendonça será o vice. Aí que eu falo que é importante a população pressionar.
né? Porque senão, o que vai acabar acontecendo? O Nunes Marques e o André Mendonça, eles estão sendo pressionados pelos poderosos hoje. E eles precisam saber que o povo está do lado deles. Precisa mostrar apoio popular, eles precisam de apoio popular para enfrentar, para não ter medo de enfrentar essa turma. O medo vai ter, vai acontecer, é natural, mas para encorajá-los a continuarem nessa batida. É preciso que o povo faça a sua pressão também. E a escolha vai ser feita hoje, né, pelos integrantes do tribunal. A votação é secreta, mas a praxe é seguir uma ordem de antiguidade entre os ministros do STF que integram o colegiado. Nunes Marques atuou como vice-presidente nos últimos 2 anos na gestão de Carmen Lúcia. O mandato da ministra iria até junho, mas ela anunciou na semana passada a decisão de antecipar a saída, né? Ela tinha explicado o seguinte, que decidiu sair, né, ao invés de deixar para o último dia de mandato, dia 3 de junho, porque a sucessão na presidência do Tribunal Superior Eleitoral não pode se alongar assim, né, e deixar o outro começar em junho, na opinião dela, né. E para ele iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes, né, com os novos dirigentes da casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções. Não acho que ela esteja errada, não, né? E hoje então nós teremos o Cássio Nunes Marques assumindo o Tribunal Superior Eleitoral. Bom, vamos a mais informações. Falei tanto, né, da CPI do crime organizado, né? Mas vamos primeiro aos nossos anunciantes aí. Vamos lá com mais um parceiro comercial, vamos falar da Solo Forte. A Solo Forte, rapaz, a Solo Forte está conosco desde, né, o início aqui, né, praticamente do início. E as informações vão chegando, vão pipocando, você está ouvindo barulho aí, né? Mas é assim mesmo, né? Ainda bem que a gente tem aí boas fontes. Mas vamos voltar a falar da Solo Forte. Solo Forte, que é um grande parceiro, é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem os mais experientes e dedicados profissionais em seus quadros, né? Eles têm aí uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E é claro que eles, os profissionais da Solo Forte, as equipes da Solo Forte estão sempre trabalhando, colaborando estreitamente com pequenos e grandes produtores rurais em Ponta Porã e Pedro Juan Cabalheiro, né? E eles se utilizam, em toda a região de fronteira, eles se utilizam de decisões fundamentadas em dados para realmente aumentar, né, ao máximo a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos com o produtor rural. E a equipe está, esse é um diferencial da Solo Forte, porque a equipe está sempre, constantemente presente no campo e isso garante um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E é claro que uma das preocupações sempre foi com as operações agrícolas, com a segurança dessas operações. Por isso, a Solo Forte sempre implementa práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas e isso diminui riscos, né? E protegem os investimentos dos clientes Solo Forte. E é claro que a Solo Forte sempre trabalha com o que há de melhor e com o que há de mais moderno. Por isso está sempre utilizando tecnologias avançadas, com práticas inovadoras, para dessa forma realmente colaborar, né? De realmente ajudar o produtor, né? Para aumentar ao máximo a produtividade das lavouras. E assim garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira mais querida do planeta, em toda a região de fronteira, né? É isso aí, a Solo Forte com a gente. Hoje eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês. Acaba de ser publicado um livro, As Bases de um Currículo Emergente. E o segundo capítulo foi escrito por mim e pela Isadora. E nós retratamos aquilo que é feito aqui em Ponta Porã. Isso é muito importante, é o nosso trabalho construído aqui que você precisa conhecer. Leia o livro se você tem interesse no assunto, As Bases de um Currículo Emergente. E veja o que é feito aqui nas faculdades mais do Sul. E como o PT vive de mentira, né? Sempre tem alguém mentindo lá dentro do PT. Quando tem um pessoal que diz que o petista, quando ele não está mentindo, está roubando, né? O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, conhecidíssimo no mundo jurídico por sua afinidade com ministros do Supremo Tribunal Federal
e no mundo político, por sua estreita ligação com o PT e a esquerda, recebeu nesta segunda-feira uma dura acusação do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E o Cacai, ele é o único que pode ir de bermuda no STF. Não acontece nada com ele, né? Olha o que o Ricardo Salles escreveu, né? Soube que o Cacai andou distribuindo um vídeo fake com um IA, onde usa uma fala montada para dizer que Flávio Bolsonaro, né, e o pai Bolsonaro teriam mandado o Ricardo Salles a ajudar contrabandista de madeira. É preciso deixar claro, segundo o Ricardo Salles, o vídeo é falso, IA de quinta categoria, Bolsonaro jamais pediu nada errado e eu jamais faria nada errado a pedido de quem fosse. Foi o que disse o Ricardo Salles. É uma acusação grave, mas eu não duvido de nada desse povo. É só você ver Lindbergh Farias, o Janones, essa turma aí joga pesado. Mente, né? Mente que nem sempre. E gostam de mentir mesmo. E admitem a mentira. Admitem a mentira. Eles inventam, eles fazem IA de quinta categoria mesmo. Só que um desses IA pode enganar alguém, né? Mas eles fazem isso mesmo, isso é fato. E o Ricardo Salles diz ser vítima de desses vídeos fakes aí. Mas isso é coisa sim, de esquerdista e de petista, tranquilamente. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, Futura que começou os seus trabalhos aqui em Ponta Porã no ano de 2014. Já está aí, né? Há 12 anos trabalhando aqui em Ponta Porã. Começou aqui em Ponta Porã, depois expandiu, ultrapassou os limites da cidade para os municípios aqui de fronteira, né, do Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Depois expandiu para todo o estado do Mato Grosso do Sul. Hoje já atende alguns municípios de estados aqui da região do centro-oeste brasileiro, né? E no Paraguai fez o mesmo processo. Se instalou em Pedro Juan Caballero, né? E depois de instalado na capital do departamento de Lamambai, ultrapassou os limites da capital Pedro Juan Caballero e foi para os outros municípios do departamento de Lamambai. Hoje já se encontra no departamento de Concepción, no Chaco Paraguaio, em outras localidades, outros municípios, né, outros departamentos do Paraguai, já se tornando uma das empresas que são aí essenciais para o agronegócio da República do Paraguai e também já é essencial para, pelo menos, a região centro-oeste do Brasil, né? A Futura Soluções Agrícolas, que nasceu com esse objetivo de crescer, de expandir e se tornar essencial para o agronegócio nos dois países. Já tem conseguido esse objetivo. E a Futura Soluções Agrícolas, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas, é o distribuidor, né, para o Mato Grosso do Sul da Eurofiltr. A Eurofiltr que é uma empresa especializada em fabricação de filtros para diesel de alto desempenho. Está presente em mais de 12 países e a Ponta Poranense Futura Soluções é o distribuidor oficial aí para o estado de Mato Grosso do Sul. A Futura também trabalha com venda de imóveis rurais e urbano, né? E está aí para você que quer sair do campo e vir para a cidade, você que quer sair da cidade e ir para a tranquilidade do campo, é só procurar a Futura Soluções Agrícolas, porque eles vão providenciar para você um excelente imóvel, tanto na área urbana como na área rural. E claro, né, no seu estoque, no seu depósito, né, no seu pátio, né, a Futura Soluções Agrícolas, que nasceu com o objetivo de trabalhar lado a lado ao homem do campo, tem o melhor de maquinários, né, e implementos agrícolas. Tem tudo de máquinas e implementos agrícolas, dos mais modernos, do melhor desempenho, para de fato levar as melhores soluções e auxiliar o produtor rural lá na sua propriedade, para ele ter mais ganhos, né, mais benefícios dentro da sua propriedade. E isso a Futura Soluções Agrícolas sabe fazer muito bem. A Futura Soluções Agrícolas está ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também na belíssima Ruta Quinta, né, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências, né? A Baturité Conveniências que está localizada ali na rua Baltazar Saldanha, em frente a Gessu, já na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Ali em um ambiente familiar, você vai ser bem recepcionado pelo Carlinhos Dalzac e seus familiares, um ambiente aconchegante, onde você pode no final do dia, né, depois de um expediente, ter cumprido o seu dia de expediente no trabalho,
bater aquela resenha lá com os amigos, né, com os familiares, tomar um chopp gelado, tomar uma cerveja gelada, tomar um bom vinho, tomar um bom uísque, um conhaque, uma vodka e aquela deliciosa cachaça de Minas. Quem é que não gosta, né? Quem gosta de cachaça sabe que as cachaças mineiras são umas delícias, né? Uma das melhores do Brasil. E o Carlinhos Dalzac diz que tem de vários sabores lá, mas as que mais saem são as raizadas e a pura, né? Da cachaça de Minas, selada, dose única. Você encontra lá na Baturité Conveniências. Para quem não está podendo com a bebida alcoólica, quem não bebe, quem está na quaresma, né? Você tem ali na Baturité as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, né? E você pode escolher aí dessas várias marcas. E para as criançadas também, né? Tem os refrigerantes, sucos e doces e salgados. E para aquelas pessoas que não gostam, né, de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só ir à Baturité Conveniência, que lá é uma conveniência bastante sortida e você vai encontrar lá o que você precisa. Bom, falamos dos nossos anunciantes, mais uns anunciantes. Vamos agora à parte esportiva do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões, né? Porque nós temos Libertadores e Copa Sul-Americana na sua segunda rodada da fase de grupos, né? Hoje, por exemplo, nós temos o Estudiantes jogando contra o Cusco, o Cerro Porteño vai enfrentar o Júnior Barranquilla, né? Hoje também o Nacional enfrentou o Tolima, o Bolívar vai enfrentar o Deportivo La Guaira, o Boca Juniors joga contra o Barcelona de Guayaquil, el de Quito enfrenta o Mirassol também hoje. Ainda hoje tem o Universitário e Coquimbo Unido. Já amanhã nós teremos o Cruzeiro enfrentando a Universidade Católica, o Libertad enfrentando o Rosário, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia, o Corinthians vai jogar contra o Santa Fé, o Independiente del Valle vai jogar contra a Universidade Central de Venezuela, o Palmeiras na quinta-feira joga contra o Sporting Cristal, era o 2 de maio para estar aí, né? O Lanús joga contra o Always Ready, o Flamengo enfrentará o Independiente Medellín e o Peñarol vai jogar contra o Platense. Esses são os jogos aí da segunda rodada da fase de grupos da Libertadores de América. Na Libertadores, né, nós temos esses jogos. Na Sul-Americana também temos jogos, né? Vamos ver aqui a rodada 2 da fase de grupos da Sul-Americana. Nós teremos hoje o Grêmio contra o Deportivo Riestra, o São Paulo enfrentou o O'Higgins do Chile, o Vasco da Gama joga contra o Audax italiano, o Palestino joga contra o Torque, o Santos enfrenta o Deportivo Recoleta e amanhã tem Caracas e Independiente Petroleiro, River Plate e Carabobo. Amanhã aqui eu disse Caracas, Independiente Petroleiro, Racing e Botafogo, Olímpia e Barracas Central. Amanhã ainda River Plate e Carabobo. O América de Cali também joga amanhã contra o Aliança Atlético. O Milionários enfrenta o Boston River. E na quinta-feira os jogos são os seguintes: Tigre e Macará, Atlético Mineiro e Juventude, Bragantino e Blooming, San Lourenço e Deportivo Cuenca, Cienciano e Puerto Cabello. Esses os jogos da segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Eu prometi para vocês que eu traria aqui os resultados da Taça dos Campeões e da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Deixa eu ver se abre aqui Não abriu, né? As imagens da tabela, né, que eu tinha aqui, que o Vander me enviou. Deixa eu baixar aqui para nós passarmos para os nossos seguidores aqui, tá bom? Já a gente mostra. Baixados aqui, vamos lá então com os resultados aí vamos ver, primeiro campeonato nós temos aqui a 7ª rodada da Taça dos Campeões, né? Nós tivemos na última rodada aí, 7ª rodada da primeira fase, né? No Campo do Vicente, o São Domingos ganhando do Moca Caji por 2-0. Atlético Júnior e Scooby One Shop empataram em 3-3.
IVP DDR ganhou do Grande Porão Wolf Futebol Clube por 3-1. E o Aikemil venceu o Rossoneiro e Pacaraí por 4-2. O Porã Motors fez 2-0 no Desportivo Pavão. A Seva Peroli ganhou do Cerro Coroa Spartacus por 2-0. O Sport 10 ganhou do Robocop por 3-1. E o Sport Shack venceu o Itapema por 3-0 lá no campo suplementar do estádio Aral Moreira. Então nós tivemos 8 jogos, 9 cartões amarelos, 1 cartão vermelho, 24 gols marcados, média de 3 gols por partida. Na Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, 50-2026, nós tivemos no estádio, no Campo A, os seguintes jogos. A Seva ganhou do Sport Nortenho 5-1, o grupo vencedor fez 8-0 no Sport Braga, o Unido dos IPs empatou com o Master Antônio João em 0-0, Arsenal FC 50 empatou em 1-1 com o Sport Cafetaleira. No campo B, nós tivemos o Primavera Master empatando com o Sócio Cuetê Malibu Master em 0-0. O Ata Master ganhou do Manambaia Master por 1-0. O Master Sancapuitã 5.0 ganhou do Cascudinho 2-0. O Tereré Esporte Clube perdeu para o Tereré Esporte Clube de Amambai por 3-2. Então, esses foram os resultados. E tivemos também, vamos ter a próxima rodada, ainda sem um local definido, né? Alguns campeonatos aí acabam coincidindo na mesma sede, então ainda não está decidido a sede. Nós teremos o grupo A e o grupo B, né, na Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira. Os seguintes jogos: no grupo A, Sócio Cuetê Malibu Master enfrenta o Tereré Esporte Clube, o Manambaia Master enfrenta o Tereré Esporte Clube de Amambai, o Nosso Lar joga contra o Primavera Master e o Cascudinho enfrenta o Ata Master. Folga aí o Master Sangapuitã 5.0. No grupo B tem Sport Braga contra Sport Cafetaleira, Master Antônio João e Arsenal FC 50 jogam no segundo jogo. Depois tem Los Magos Sêniors enfrentando Unidos dos IPs. E no último jogo o Sport Nortenho vai jogar contra o grupo vencedor. Folga na rodada a Seva, Sociedade Esportiva Vila Áurea. É isso aí. Uma última informação, como nós estávamos falando da CPI do crime organizado e eu disse para vocês que o sistema ia agir, né? Já está agindo, né? Essa informação aqui, claro, a gente fechou lá por volta a gente fecha por volta de 18 horas e aí vem outras informações, né? Então a edição sai mais tarde porque a gente edita o vídeo depois. Só que, assim, nessa informação que nós temos aqui, que eu falei para vocês que o sistema ia agir, já está agindo, né? Segundo o senador Eduardo Girão escreveu no seu X, no X, né? No seu perfil, no Twitter, no antigo Twitter, dizendo que uma covardia foi denunciada, está sendo denunciada por ele, né? Que ele escreveu o seguinte, ó: urgente, PT e Centrão tentam tomar de assalto a CPI para blindar STF e PGR. Atenção, uma manobra nefasta de última hora está em curso agora para blindar os ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, assim como o PGR, Paulo Gonet. A votação do relatório da CPI do crime, que foi mais uma exitosa a ser enterrada de forma prematura e forçada pela omissão do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, está ocorrendo, né? Agora, e a tendência é a manobra do PT e do Centrão de derrotar o relatório técnico. Tentamos prorrogar essa CPI, que aos trancos e barrancos, no limite de nossas forças, investigou e está pedindo o indiciamento e impeachment dos poderosos de plantão e suas atividades suspeitas, como no caso do Banco Master. Aliás, esse é o desejo da ampla população brasileira, já que tal assunto transcende política, é questão de ética. Eu havia assinado, junto com outros 27 senadores, um pedido para que os trabalhos da comissão pudessem ser prorrogados por pelo menos 60 dias. O Brasil quer respostas e ações efetivas contra essa impunidade suprema. Repudio esses movimentos do governo Lula e Centrão que tentam proteger os poderosos de plantão. Não desistiremos, foi o que disse o Eduardo Girão no seu perfil ali no X, né? É o que eu falei para vocês, né? Ele vai tentar de tudo, o Alcolumbre vai tentar proteger o sistema, né? E agora é o povo que tem que fazer a sua parte, exigir a queda de todos os envolvidos. Bom, vamos encerrando por aqui. Amanhã nós estaremos de volta com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.